Então vamos lá, gente. Vocês não reparem que tem um pouquinho de bagunça ali no fundo, a qualidade do vídeo talvez não esteja tão boa, porque eu tô gravando no quintal de casa e tô sem meu equipamento aqui, né? Mas o importante é trazer o conteúdo pra vocês. Bom, esse vídeo aqui é pra falar a respeito do resultado da enquete que eu fiz nos meus stories ontem e que muitas pessoas participaram e fiquei bastante feliz com isso. Quando vocês participam, vocês me motivam a continuar trazendo conteúdo. Então é bastante importante sempre que vocês participem das interações, curtam, comentem e nos stories vocês participem das enquetes, reajam, para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo. Eu já falei isso antigamente, mas é bom sempre a gente frisar, porque eu tô trazendo esse movimento aqui pro Instagram também, né? E enfim, tudo isso começou, conforme eu já expliquei aqui nos stories anteriores, a partir da postagem que eu publiquei no meu feed. Se você não viu, corre lá, olha a última postagem, que eu falo sobre a relação com os pais, né? Sobre a nutrição da relação com os pais. E então, a partir disso, eu levantei algumas questões ali, eu fiz um exercício de constelações familiares muito bacana para você sanar, começar a sanar a relação com seus pais. E se você ainda não fez, vai lá e faça. É importantíssimo, gente, porque inconscientemente, tá? A gente não pode não perceber isso, a gente pode negar a assumir isso pra gente, mas quando a gente nega a mãe, quando a gente nega o pai, quando a gente não tem esse fluxo de amor bacana, quando a gente não honra eles, isso atrapalha de maneira muito profunda na nossa vida. Impede que a gente tenha resultados que a gente deseja em diversos aspectos, impede que a gente tenha toda a abundância, toda a prosperidade que a gente pode ter e pode atrapalhar também os nossos relacionamentos, né? Então, é bastante importante que você tenha essa relação sadia. E muitas vezes a gente acha que é legal, porque a gente se dá bem com o pai e com a mãe. Hoje em dia, não, tudo bem, a gente se dá super bem. Mas a gente guarda algumas feridas no inconsciente. E às vezes esse fluxo de amor não tá liberado, ou a gente se sente maior do que os pais e quer cuidar deles e acha que eles deveriam ter feito melhor, acha que a gente saberia fazer melhor do que eles, entra nessa arrogância, enfim. Diversos são os aspectos que permeiam isso, e por isso que é importante a gente olhar para essa relação, para essas relações, tá? Bom, ok, vamos voltar à questão, para não me estender muito aqui, a questão do que foi perguntado na enquete. 85% das pessoas que responderam respondeu que tem mais proximidade, se sente mais amado ou se sentiu mais amado pela mãe. Isso é bastante comum. A gente sabe que aqui no Brasil, eu acredito que nem no Brasil, mas eu não vou, acho que no mundo inteiro, né? Mas não vou me estender muito nesse assunto também. Tem a questão de muitos pais que abandonam a família, ou de muitos pais que não assumem responsabilidade com os filhos, ou de muitos pais que às vezes até assumem uma responsabilidade financeira, mas não estão presentes, não amam, não educam, não cuidam do filho, e muitas vezes essa tarefa acaba sobrando para a mãe. E aí o filho então não tem a presença daquele pai. E não tem como desenvolver aquele masculino, não tem como desenvolver aquela relação. E é importante que ele de alguma maneira consiga desenvolver isso. Mas, enfim, daqui a pouco a gente entra nessa questão. E então eu acredito que esse resultado reflete muito disso. E também da proximidade que a gente tem com a mãe, que a gente historicamente tem uma história de que os pais são mais austeros, são mais provedores. Então esse contato com o masculino é um pouco estigmatizado, porque o homem não pode demonstrar afeto, o homem não pode demonstrar amor, homem, né? E isso aí estigmatiza muito a relação dos homens com os seus familiares, com as pessoas que amam, por essa dificuldade de expressar o amor. Lembrando, gente, que o amor tem várias maneiras de ser expressadas. E uma das maneiras muito comum que os pais, homens, pais, demonstram amor para com os filhos é através do financeiro. É se matando de trabalhar dia e noite para que não falte nada para os seus filhos. Às vezes esse pai também não aprendeu a dizer eu te amo, a ser carinhoso, a pegar no colo e falar você é importante para mim. Ele aprendeu que para demonstrar amor, né? Ele aprendeu que a demonstração de amor é se matar de trabalhar para que aquele filho tenha alimento, tenha estudo, tenha roupa para vestir, tenha uma casa para morar. Então é importante trazer essa reflexão também. Por quê? Porque eu sinto que o masculino, ele é muito subestimado, né? Nas famílias. Existem famílias, principalmente nas culturas orientais, em que o masculino, que elas são famílias mais patriarcais, o masculino tem uma importância muito grande também,
Mas a gente sente muito esse movimento do feminino, de a minha mãe foi tudo pra mim, a minha mãe foi... E o pai muitas vezes também foi. Então às vezes a gente teve a presença do pai ali, teve um pai que amava a gente pra caramba, e a gente não consegue reconhecer porque a gente nunca ouviu ele falar eu te amo. Mas a gente precisa apertar a tecla SAP e entender que o eu te amo dele muitas vezes é dito de outras maneiras, né? Mas isso é uma reflexão para quem teve os dois pais ali presentes e tudo mais. E também tem uma outra questão, aí voltando para a questão que eu falei das famílias matriarcais, de famílias em que as mulheres são muito fortes. E essas mulheres são muito fortes, então eu te basto, meu filho, vem cá, não conte com seu pai porque ele é um bosta. Quem nunca ouviu isso? Talvez não na sua família, tomara que não, mas em outras famílias, quem nunca viu isso acontecer? As mulheres subestimarem os homens e dizerem, às vezes com razões, com motivos fundamentados, porque às vezes aquele homem não agiu legal com ela, não agiu legal com os filhos, então ela tira o direito daquele filho de amar o pai, o que é completamente errado, né? Primeiro porque o filho está pagando por uma escolha que ela fez, foi ela que escolheu aquele homem para ser pai dos filhos dela. Mesmo que foi uma gravidez sem querer, de alguma maneira ela escolheu aquela relação, não é? Então, agora ela quer negar aquele acesso do pai até a criança. E segundo, porque a gente acredita que antes de encarnarmos, antes de estarmos aqui, a gente já escolhe os pais que teremos para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente precisa aprender e desenvolver nessa vida. Que a gente tem os desafios maiores para a nossa evolução, os desafios perfeitos para a nossa evolução. Então tudo é perfeito e tá tudo certo como é. Eu sei que às vezes isso é difícil entender, porque às vezes a gente foi uma criança que sofreu muito por ausência de um pai, pela ausência de uma mãe, por alguma situação nesse sentido, né? Isso causa marcas na gente. Mas a gente, quando consegue sair desse lugar do julgamento, quando consegue se distanciar dessa criança ferida e olhar com amorosidade e olhar com a frieza que as constelações familiares pedem, né? A frieza não no sentido de quem não ama. A frieza está errada, não vou falar a frieza, olhar com a consciência, tá? Frieza não é bacana. Olhar com a consciência expandida, a gente consegue devolver toda a amorosidade para o sistema. Então é importante que a gente tenha esse olhar de não julgar e de dar um lugar para o seu pai e para sua mãe, né? É importante que a gente consiga ter esse distanciamento e entender que foi dessa maneira, eu aceito como foi, mas eu escolho fazer diferente do que isso foi. Eu escolho devolver o movimento do amor. Eu escolho liberar essa dificuldade. Eu escolho ser consciente e fazer do limão uma limonada. Eu escolho sair da criança ferida e me tornar um adulto consciente. Porque isso vai trazer resultados para a sua vida, tá? Então é difícil. Eu não vou falar que é fácil, gente. Tem questões que são difíceis, e principalmente quando tá na sombra, né? Tá ali negado, eu não sinto falta do meu pai, não conheci. Lá no seu interior, lá no seu inconsciente, você sente essa falta, só que você não sabe. Então a primeira postura que a gente tem que entender é que a gente tem que aceitar tudo como é. Não significa que eu posso gostar de tudo como foi, mas eu tenho que aceitar tudo como é. O segundo passo, gente, é que eu entenda que meu pai e minha mãe vieram antes de mim. Quem sou eu para julgá-los? Eu não vivi o que eles viveram. Eu não experimentei as emoções amargas que eles experimentaram. Eu não tive os medos que eles tiveram. Para mim, aqui na minha postura, é muito fácil apontar o dedo e dizer, você podia ter feito assim. Mas eu não estava na pele dele, eu não sei o peso que era para ele. Porque para cada um é um peso diferente. Eu não sei o peso que era para eles, para os meus pais. Eles têm sabedoria, eles têm uma alma que faz escolhas sábias. Eles têm mais experiência do que a gente. Eles vieram antes. Quem sou eu para dizer como eles deveriam ter me criado? Se eu acho que eu sou boa, gente, o suficiente para apontar para os meus pais e dizer você foi um péssimo pai, você foi uma péssima mãe. O meu sistema vai pesar isso em mim quando eu tiver filhos. Eu vou entender e meus filhos vão fazer o demônio, isso é o peso sistêmico, vão fazer um pandemônio para me provar que eu não sabia nada e que eu tinha que desde o princípio ter me curvado aos meus pais. Eu posso não ter amor genuíno por eles, né? Para algumas pessoas não tem mesmo. Mas eu tenho que me curvar a eles, a sabedoria, a experiência, e dar a eles o lugar de pai e mãe. Mesmo que eu não me relacione com eles, entender que eles vieram antes e que eu vim depois. E que então do que veio antes de mim eu não posso falar nada. Eu posso escolher as coisas a partir de mim para frente, né? As minhas atitudes, as minhas escolhas. Antes de mim, quem sou eu para saber? Não é?
Então isso que é bacana a gente entender. Eu começo a falar disso, ó, já tá com 10 minutos do vídeo aqui, porque o assunto é extenso. Mas enfim, então eu falei aqui de alguns pontos que podem ter resultado nesse resultado de 85% ter mais proximidade com a mãe. Só que eu falei tanta coisa, pra afunilar aqui agora eu vou querer explicar pra vocês o que isso impacta. A mãe tem essa questão da amorosidade, o feminino já representa o acolhimento, a amorosidade, essa energia passiva. Essa é a energia feminina. E o masculino representa a atividade, a conquista, o controle, o raciocínio. Feminino emocional, masculino racional, né? Então essas são as grandes diferenças das polaridades. Quando eu tenho uma relação mais próxima com o meu pai desde criança e eu sou uma... Opa! Se tem problema no YouTube, como não vai ter aqui, né? É porque eu tô sem apoio direito aqui, mas vamos lá. Se eu tenho problema, se eu como mulher desenvolvo uma relação mais próxima com meu pai durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, durante toda a minha vida aí, sei lá, ou então pelo menos nos tempos ali da infância e adolescência, eu vou desenvolver o que a gente chama de ânimos, né? Eu não vou me aprofundar nisso, gente, eu não lembro agora se é Jung ou se é Freud que fala do ânimos e ânimos. E como eu não sou psicóloga, eu também não vou me apropriar da questão, vou apenas trazer aqui para explicar para vocês. O ânimos é a energia masculina que existe na mulher. E prestem atenção que tudo que eu falo daqui pra frente não tem a ver com a sexualidade, nem com quem você escolhe se relacionar sexualmente, ok? Tenham isso muito claro para vocês não fazerem confusão, tá? Então, o ânimos é o masculino que se desenvolve na mulher. Se eu tenho uma relação muito próxima com meu pai e eu tomo muito desse masculino, eu desenvolvo esse ânimos, né, de maneira muito forte. Então eu vou ser uma mulher mais masculinizada. Isso não significa que eu vou ter trejeitos masculinos, nada disso. Mas eu vou ter essa capacidade de conquistar, essa capacidade de trabalhar, essa capacidade de fazer dinheiro. Eu vou ter esse impulso, eu vou ter essa atividade, eu vou ser uma energia mais ativa. Eu provavelmente vou ser alguém mais racional. Embora eu seja uma mulher, as emoções vão estar ali da mesma maneira. Eu vou ser mais racional, eu vou buscar racionalizar tudo muito melhor. E aí, gente, isso pode impactar também em dificuldade nas relações, porque eu vou sempre ser muito amiga dos homens. E isso vai dificultar para que eu encontre um parceiro ideal, né? Porque para que eu encontre um homem como mulher sendo parceira, eu preciso experimentar o masculino. Se eu já tenho ele dentro de mim, eu não preciso de mais ninguém. Entende? Agora, se eu me relaciono com mulher, eu vou buscar uma mulher que tenha um feminino mais aflorado, porque senão as duas polaridades não vão se complementar, a relação não se forma, tá? A mesma coisa pro outro lado. Se eu sou um homem que tive essa proximidade com a minha mãe o tempo inteiro, e blá blá blá, e não tomei esse masculino do meu pai, eu fiquei me embebendo do feminino, eu vou me transformar em um homem com o ânimas, agora me deu branco, ânimas, mais desenvolvido, que é o feminino que se desenvolve no homem, né? Então vai ser um homem que é mais emotivo, é um homem que é mais sensível, é um homem que é mais voltado pro emocional, é um homem que talvez tenha mais dificuldades aí com a atividade, com agir, com a ação, com a buscar dinheiro, com esse lado aí do masculino, né? Com esse impulso de buscar, com esse impulso de trazer. Ele pode ter essa abundância, essa facilidade em manter, em ter abundância em tudo, mas esse impulso vai faltar ele para muitas vezes. Então ele vai ser aquele homem mais passivo, né? Que fica sempre nessa energia mais feminina. E aí ele vai buscar uma parceira. Ele vai sempre ser muito próximo das mulheres, vai ter muitas amigas mulheres, porque ele vai se identificar nesse sentido com elas, mas ele sempre vai ter o feminino muito presente. Então, se ele se relaciona com mulheres afetivas sexualmente, ele vai ter dificuldade de conseguir se relacionar, porque afinal eu já tenho o feminino em mim, eu não consigo, de repente, até tolerar o feminino em outra pessoa, né? E se ele se relaciona com homens, ele vai buscar homens com a energia masculina mais forte, tá? Porque sim, todo relacionamento tem que ter a polaridade, senão não dá certo.
E o que conflitua muitas vezes em muitos relacionamentos são, por exemplo, mulheres que têm esse masculino muito forte e procuram um parceiro também com masculino forte. E aí briga. E aí acaba que não dá certo. E vice-versa. Homens com feminino forte, buscando mulheres com feminino forte também, acaba brigando. E para relacionamentos homoafetivos a mesma coisa. Se eu sou uma mulher com um masculino forte, eu procuro uma outra mulher com masculino forte, também vai impactar e vice-versa, tá? A gente joga para o exemplo para relações hétero, porque fica mais fácil vocês entenderem masculino, feminino, etc. Mas não tem o menor problema, é só você entender isso também para relacionamentos homoafetivos. E aí, gente, que é importante então que aconteça? Isso tudo eu tô falando para trazer consciência para vocês pensarem, poxa, tive relação com a mãe, blá blá blá. Mulheres, independente da sexualidade, repetindo, elas têm que viver muito mais próximas da mãe dela, mas elas têm que tomar o pai também. Então, quando ela é muito pequenininha, ali, eu não vou falar de idade porque eu não vou saber falar disso, mas quando ela tá ali nos primeiros anos de vida, sei lá, 1, 2, 3 anos de vida, ela fica com a mãe, fica com o pai, fica com a mãe, fica com o pai, mas ela vai ter uma tendência a ficar mais próxima da mãe, tomando a mãe, e é importante que ela fique mais próxima da mãe o resto da vida, tá? Porque ela vai precisar tomar esse feminino e ela precisa desse feminino como exemplo, ela precisa se inundar desse feminino para se desenvolver como uma mulher, né? Para que, já que ela é uma mulher, ela desenvolva isso nela mesma. E o homem, ele vai, obviamente, nos primeiros aninhos ali, 1, 2, 3 aninhos, precisar estar muito próximo da mãe também, porque ele tem uma dependência maior, mas depois ele precisa passar para a esfera do pai, como o Bert Hellinger diz, passar para a esfera do pai, para que ele possa então tomar esse masculino do pai e desenvolver tudo isso. Se o homem fica na esfera da mãe, ele vira um homem com a ânimas, né? Muito desenvolvida, e acaba virando um filhinho da mamãe. E aí ele vai ter dificuldades de relacionamento, futuramente. E a mulher, se ela fica um pouquinho na esfera da mãe e depois logo vai para a esfera do pai, ela vai se inundar do masculino do pai e vai virar uma filhinha do papai, né? E ela vai ter dificuldades de relacionamento também. Tendem até, às vezes, ter muita dificuldade até de crescer e amadurecer emocionalmente. Mas isso é muito papo para muita história, tá? Então, eu vou acabar esse vídeo já porque ficou bem longo. Não sei nem se vocês aguentaram assistir até aqui. Mas é um assunto muito complexo. Eu queria trazer para vocês essa consciência. E aí vocês comentem aqui embaixo se ficou uma dúvida a respeito disso, se vocês gostarem desse tema, se foi bacana pra vocês, se acrescentou alguma coisa, se vocês conseguiram perceber o ânimos, ou então o feminino e masculino dentro de vocês, como é que foi tudo isso, se fez sentido pra vocês, tá? Isso são conceitos de constelações familiares, de Bert Hellinger, não sou eu quem estou dizendo. Então, se vocês procurarem material sobre isso, vocês vão ler tudo que eu tô falando. Mas comentem aí se ficou alguma dúvida a respeito disso, se vocês gostaram desse tema, tá bom? Deixa o curtir e comentem, que eu preciso saber para ver o que eu vou mantendo aqui no canal com vocês, tá, meus amores? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, bom sábado, aproveitem, fiquem em casa e dentro de casa se divirtam, façam o que é possível para estarem bem. Namastê!